Êxodo 35 a 37. Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem: 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será para vocês um dia santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele fizer algum trabalho será morto. Não acendam fogo em nenhuma das suas moradas no dia do sábado. Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: Isto é o que o Senhor ordenou: tomem, do que vocês possuem, uma oferta para o Senhor, cada um, cujo coração é voluntário, a trará por oferta ao Senhor, ouro, prata e bronze, estofo azul, púrpura e carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de animais marinhos e madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo, a sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas travessas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus cabos, o propiciatório e o véu de separação, a mesa e os seus cabos, todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação com os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus cabos, o óleo da unção e o incenso aromático, o reposteiro da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio com as suas cordas, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas para o sacerdote Arão e as vestes de seus filhos, para ministrarem como sacerdotes. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu voluntariamente, e trouxeram a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos quantos eram de coração voluntário, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes e toda sorte de objetos de ouro, e todo homem que apresentava a oferta de ouro ao Senhor. Todos os que possuíam estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles de animais marinhos os traziam. Todo aquele que oferecia oferta de prata ou de bronze a trazia por oferta ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis fiavam com as mãos e traziam o que tinham fiado, o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. Todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e especiarias e azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os moveu a trazerem algo para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse por meio de Moisés. Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidar pedras de engaste e para entalhar madeira, para trabalhar em todo tipo de obra artística. Também lhe dispôs o coração para ensinar, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazerem toda obra de mestre, de desenhista, de bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e de tecelaô, para fazerem toda obra e elaborarem desenhos. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem como fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil em cujo coração o Senhor pusera sabedoria, isto é, todo homem cujo coração o moveu a se chegar à obra para fazê-la.
Estes receberam de Moisés toda a oferta que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazerem, e os filhos de Israel ainda traziam a Moisés ofertas voluntárias cada manhã. Então vieram todos os homens hábeis que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que o necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Moisés ordenou que se proclamasse no arraial o seguinte: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Assim, todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, de estofo azul, púrpura e carmesim. Bezalel as fez com querubins, obra de artista. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura era de 4 côvados, todas as cortinas tinham a mesma medida. Uniu 5 cortinas uma com a outra e as outras 5 também uniu uma com a outra. Fez laçadas de estofo azul na orla da última cortina do primeiro grupo, o mesmo fez na orla da última cortina do segundo grupo. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez na orla da cortina do segundo grupo, as laçadas estavam contrapostas uma à outra. Fez 50 colchetes de ouro e com eles uniu as cortinas uma com a outra, e o tabernáculo passou a ser uma unidade. Fez também cortinas de pelos de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas fez. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados, e a largura era de 4 côvados, as 11 cortinas tinham a mesma medida. Uniu 5 destas cortinas à parte e as outras 6 também à parte. Fez 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo e 50 laçadas na orla da cortina do segundo grupo. Fez 50 colchetes de bronze para unir a tenda, para que viesse a ser uma unidade. Fez também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e, por cima desta, uma cobertura de peles de animais marinhos. Fez também para o tabernáculo tábuas verticais de madeira de acácia. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados, e a largura era de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 encaixes, presos um ao outro, assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Fez as tábuas para o tabernáculo assim, 20 tábuas para o lado sul. Fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também para o outro lado do tabernáculo, o lado norte, fez 20 tábuas com as suas 40 bases de prata. Para o lado posterior do tabernáculo, para o oeste, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior. Estavam separadas embaixo, mas em cima se ajustavam a uma só argola, assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim havia 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do lado posterior do tabernáculo, para o oeste. Fez a travessa central passar pelo meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revestiu as tábuas de ouro e de ouro fez as suas argolas, como lugares para as travessas, e também as travessas revestiu de ouro. Fez o véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, com querubins, obra de artista, o fez. Fez para o véu 4 colunas de madeira de acácia e as revestiu de ouro, os seus ganchos eram de ouro, e fundiu para elas 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador, e as suas 5 colunas com os seus ganchos, as suas cabeças e as suas ligaduras revestiu de ouro, e as suas 5 bases eram de bronze. Bezalel fez a arca de madeira de acácia, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, a sua largura, de 1 côvado e meio, e a sua altura, de 1 côvado e meio. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora e lhe fez uma moldura de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro nos seus 4 pés,
2 argolas num lado e 2 argolas no outro lado. Fez cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Passou os cabos pelas argolas nos lados da arca, para se levar a arca. Fez o propiciatório de ouro puro, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura, de 1 côvado e meio. Fez 2 querubins de ouro batido os fez nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra extremidade, de uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia, o seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura, de 1 côvado, e a sua altura, de 1 côvado e meio. Revestiu-a de ouro puro e lhe fez uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também uma borda de 4 dedos ao redor e lhe fez uma moldura de ouro para essa borda ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos, que estavam nos seus 4 pés. Perto da borda estavam as argolas, como lugares para os cabos, para se levar à mesa. Fez os cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro, para que por meio deles se levasse à mesa. Fez de ouro puro os utensílios para a mesa, os seus pratos, as suas colheres, as suas galhetas e as suas taças com que se haviam de oferecer as libações. Fez o candelabro de ouro puro, de ouro batido fez o candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçãs e as suas flores formavam uma só peça com ele. 6 braços saíam dos seus lados, 3 braços de um lado e 3 braços do outro lado. Num braço havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçã e uma flor, e no outro braço havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçã e uma flor, assim eram os 6 braços que saíam do candelabro. Na haste central do candelabro havia 4 cálices com formato de amêndoas, com as suas maçãs e as suas flores. Havia uma maçã debaixo de 2 braços que saíam dela, e outra maçã debaixo de 2 outros braços, e ainda outra maçã debaixo de 2 outros braços, assim se fez com os 6 braços que saíam dele. As suas maçãs e os seus braços formavam uma só peça com o candelabro, tudo era de uma só peça de ouro puro batido. Fez-lhe 7 lâmpadas, as suas tesouras de cortar pavios e os seus cinzeiros eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro com todos os seus utensílios. Fez o altar do incenso de madeira de acácia, o seu comprimento era de 1 côvado, e a sua largura, de 1 côvado, era quadrado, e de 2 côvados era a sua altura, os seus chifres formavam uma só peça com ele. Revestiu-o de ouro puro, o teto, as paredes ao redor e os chifres, e lhe fez uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da moldura, nos 2 lados, para nelas se meterem os cabos para se levar ao altar. Fez os cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Fez também o óleo sagrado para a unção e o incenso aromático, puro, como obra de perfumista. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas.
Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Tão real, firme e forte a brilhar, Bíblia, oração e louvor, vamos cantar no amor e na paz, vamos nos encontrar no pensamento.